Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Prática para Ensino de Química 2. Essa é a segunda aula da semana. É a aula número 5, na qual a gente vai usar uma amostra para determinar a concentração de cloretos presente e durante o experimento vai ser discutido um pouco dessa relação do porquê a identificação dos cloretos. Então, como na semana passada a gente iniciou com a participação do professor Maurício, que é um professor da Educação Básica, que faz pós-graduação aqui na USP em Educação Científica, ele também está aqui colaborando com a gente durante essas aulas. Olá, então nessa aula a gente vai utilizar uma vidraria, alguns reagentes um pouco mais específicos encontrados dentro de um laboratório de química, mas pela sua precisão ele é relativamente simples também, então a gente vai fazer uma titulação de uma solução de cloreto de sódio 0,9%, que basicamente a gente está tentando imitar a solução de um soro fisiológico encontrado nas farmácias, que é muito usado para lavar lente, enfim, fazer algumas lavagens, justamente porque, como a gente estava debatendo na aula passada, tem uma concentração mais próxima das concentrações das células do nosso corpo. Então, é isso. Vou informar rapidamente os reagentes. Então, a gente tem aqui uma solução de cloreto de sódio 0,9% em massa. A gente já colocou na bureta previamente uma solução de nitrato de prata, 0,1 mol por litro. E como a gente vai mostrar, como vocês podem encontrar também através dos slides, a gente vai realizar a precipitação dos íons de prata presente na solução de nitrato de prata com os íons cloreto presentes na nossa amostra de soro fisiológico. Pois bem, a questão é que falta a gente identificar quando que acabaram todos os íons cloretos da nossa solução. Para a gente conseguir identificar esse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar então 25 ml de cloreto de sódio 0,9% dentro do nosso Erlenmeyer, e para identificar quando os cloretos acabaram da amostra, a gente vai colocar um pouquinho de uma solução de cromato de potássio. Por quê? Porque a partir do momento que os cloretos terminem na reação, ou seja, terminem de precipitar junto com os íons de prata, os íons cromato passam a reagir com os íons de prata, e como ele apresenta uma outra coloração, mais amarronzada, vamos dizer assim, rapidamente você vai identificar, porque os sólidos de cloreto de prata são brancos, já os sólidos de cromato de prata que são formados têm uma coloração mais marrom, ok? Então aqui eu vou primeiro coletar 25 ml, como a gente já está fazendo com precisão, a gente já está usando uma vidraria bastante interessante para isso, para ter um resultado mais confiável. Então a gente tem aqui uma pipeta volumétrica, que vamos coletar com bastante precisão 25 ml. Vamos despejar em nosso Erlenmeyer. Isso, pessoal. Vocês perceberam que ele levantou a pipeta? Porque como tem essa marquinha aqui, ó, que é o limite dos 25 ml, a parte do líquido, o menisco, a parte de baixo do limite, tem que ficar na altura dos olhos para que ele possa fazer a leitura. Não dá para fazer de baixo e olhar de cima, porque a perspectiva vai atrapalhar. Então, nesse caso, tem que ficar na altura dos olhos. Ou ele levanta, ou ele abaixa para ficar alinhado. Isso. E aqui a gente vai colocar então um pouquinho do nosso indicador, o cromato de potássio. Isso dá em torno de entre meio ml e 1 ml. E por que esse indicador dá certo? Na verdade, ele só dá certo porque o cloreto de prata ele é mais insolúvel do que o cromato de prata.
Assim, quando eu despejo o meu cloreto de prata inicialmente na nossa amostra, o primeiro sal que é formado é o cloreto de prata. O cromato de prata só vai ser formado quando não houver mais íons de cloreto na solução. Então, inicialmente, né, a recomendação é para prestar atenção, direcionamento do olhar, para observar bem a cor, como se encontra esse sistema. E a partir do momento que iniciar a titulação, então, a solução que está aqui em cima, ela vai começar a cair gota a gota, controlada aqui por essa torneirinha. Então, aí, a sugestão é que preste atenção quando essa gotinha cair, o que vai acontecer com esse sistema. E aí, fazer o registro disso tudo. Isso. A observação do que acontece no sistema, da coloração dos precipitados formados é bastante interessante para essa discussão mais conceitual de como o teste funciona. Então, aqui, a gente vai deixar um primeiro gota a gota. Então, vocês podem observar que a solução vai ficando um pouco mais turva. Ela tinha uma coloração amarelada, mas ela era mais translúcida, né? Transparente. Conforme vai caindo as gotinhas, perceba que a coloração continua ainda amarela, mas ela vai ficando meio opaca, já não é mais translúcida, ou seja, não dá para ver do outro lado. Ó, e conforme vai caindo as gotinhas, ela vai ficando cada vez mais opaca, cada vez mais opaca. Também é possível observar que se eu não mexo o sistema, assim que a gota cai, pode ser que apareça a formação desse sólido marrom, que é justamente a formação do cromato de prata, mas logo que eu mexo o sistema, há preferência da formação do cloreto de prata, que é o sólido branco. Isso. Então, onde cai a gotinha, quer ver? Vai cair a gotinha, presta atenção, que a hora que ela cai, exatamente ali tem uma intensidade. Então, agora, conforme ele vai agitar o sistema, então vai homogeneizar um pouco mais e aí volta a solução. Não pode abrir muito rápido, tá vendo como vai ficando mais forte, ó, a cor mais escura? Para você não perder exatamente o ponto que vai ser o limite da transformação. Se você deixar cair muito, né, e aí você pode perder, de repente era um pouquinho antes, mas já passou. Então, a hora que você fizer a medição, você vai perder o volume exato e na hora que você for fazer, então, os seus cálculos, você não vai conseguir chegar no valor adequado, o valor esperado. Não considerando a questão do erro. Então, se o sistema já está, né? Então, assim, dessa forma, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma determinação da salinidade, ou seja, a quantidade de sal presente nessa amostra. Nesse caso específico aqui, são os cloretos que estão sendo identificados. Isso. É possível relacionar, então, a quantidade de cloreto em uma amostra com a salinidade total do corpo da água, principalmente se você souber a origem desse corpo da água, por exemplo, água do mar, água de oceanos. É bem interessante realizar esse teste aqui com a água coletada na praia, né? Mas é importante também a gente lembrar que existem outros métodos de estimar, mais preciso ou não, a quantidade de sais dissolvidos, né, a salinidade de um corpo da água. Por exemplo, condutividade elétrica. Então, é possível fazer um teste de condutividade elétrica da solução. Como a gente sabe, quanto mais íons dissolvidos nesse sistema, maior vai ser a condutividade elétrica. Um outro teste possível também é possível medir a densidade desse material. Medir a densidade desse material através de um densímetro, ou medir a densidade desse material, eu vou abrir mais um pouquinho, ou medir a densidade desse material através da medição da massa de um determinado volume, ou o volume de uma determinada massa, enfim, para se calcular de fato a densidade pela razão massa sobre volume. Então, são algumas das técnicas, são variadas as técnicas possíveis de se determinar a salinidade. E lembrando que a gente está preocupado com a salinidade justamente porque a gente viu que se a água que você ingere tiver mais sais ou menos sais do que uma determinada concentração ideal, ambos os casos são prejudiciais ao seu organismo.
Esse teste aqui também é bom fazer duplicata. Porque na duplicata, se tiver diferença do primeiro teste para o segundo teste, se tiver diferença então, do primeiro teste para o segundo teste, é preciso fazer uma terceira testagem para poder achar, né, a proximidade disso, dos valores encontrados, para que evite um erro maior. Então aqui eu estou deixando correr um pouquinho rápido, está vindo de 1 ml, eu vou deixar mais devagar no momento que demorar mais para esse sólido vermelho desaparecer, porque isso significa que os íons cloretos estão acabando, eles estão terminando de se unir ao íon prata e formar o sólido de cloreto de prata. Então, esse valor também já é conhecido teoricamente, o que ele está tentando fazer aqui é só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, em função da especificidade da aula, né? Não é uma aula regular na escola, você pode fazer isso com mais tempo, para, durante a discussão, ir levantando as hipóteses e as possibilidades que os alunos possam questionar a respeito do que vai acontecer, ou estimativa do quanto eles acham que pode ser o valor que for ser encontrado, ser determinado. Note que quanto mais, né, a gente vai adicionando, ela vai ficando cada vez mais opaca, com um aspecto meio leitoso, né, como se você não conseguisse ver mesmo do outro lado, mas ela ainda permanece com essa coloração amarelada do cromato de potássio. Olha, note que agora, quando cai a gotinha, né, essa gota já vai ficando um pouco maior, mesmo homogeneizando, ela vai ficando cada vez mais ampla, o que significa que a qualquer momento você pode chegar no limite, e aí precisa ser bem atencioso, né, para poder conseguir constatar. Olha como que a cor é bem intensa, né, no meio, para você poder identificar exatamente o volume utilizado, onde você vai conseguir no limite, então, dessa reação. Isso, no início do teste, apesar de se formar o sólido marrom, ele desaparecia sozinho. Agora já preciso agitar um pouco mais para que se encontrem, né, os íons de prata e possa se formar o cloreto de prata enquanto houver cloreto no sistema. Isso, mas aí vocês vão dar uma olhadinha também, né, nos slides, onde tem as equações das reações químicas envolvidas nesse processo, para que você vá acompanhando das espécies que estão sendo consumidas e reagindo e das espécies que estão sendo formadas no decorrer da reação. Então, lá do nitrato, formando nitrato de prata, então formando o cloreto de prata, o nitrato de sódio, depois na reação com o dicromato do nitrato de prata, formando o cromato de prata e o nitrato de sódio. E aí a gente vai, então, a partir dessa relação entre as equações que estão descrevendo esse sistema que está acontecendo aqui, também possivelmente a gente pode fazer uma relação entre o macroscópico, aquilo que a gente está observando, então, né, no nível do fenômeno, com o nível simbólico, que seria as equações para poder representar aquilo que está acontecendo aqui. A gente já está chegando próximo, então, né, do limite, e aí vocês vão acompanhando. E a sugestão é, a partir do problema, então, né, da presença dos cloretos e em várias outras situações do dia a dia, com as quais a gente depara, então, né, com essa substância, a gente dá a importância de determinar, então, qual é a concentração da salinidade
para relacionar então com essas situações do cotidiano. Talvez esse experimento não seja tão simples de realizar na escola em função da infraestrutura, né, dos equipamentos aqui. Da solução de nitrato de prata, que costuma, né, ser mais cara. Mais cara, então um pouco mais de difícil acesso, e a própria vidraria. Mas ela pode ser, então, substituída através de um vídeo que faz a demonstração para poder fazer essa discussão. Mas a ideia permanece a mesma, de determinar a concentração em uma amostra de sais que estão dissolvidos. Bom, a gente está bem próximo do fim, começa a ficar bem difícil desaparecer o sólido marrom. E então também pelas evidências, olha como que vai ficando cada vez maior, né? E vai ficando mais homogêneo no seu sistema. Ou seja, nesse momento, uma gota pode fazer então essa diferença, já que a gente tem um equipamento bem preciso para fazer a medição para determinar o volume utilizado nessa titulação. Já vai ficando, dá a impressão até que de uma gota para outra já não está mudando. Girando. Olha lá, mais uma. Isso, ó, agora já Passou um pouco. Já não temos mais a coloração amarela, ainda temos a coloração opaca, mas agora a gente já chegou no limite, então ele começou a reagir e formar um outro composto. Isso, por mais que a gente agite, não há mais cloretos, não tem mais como desaparecer. Então agora a gente vem aqui para identificar o volume utilizado. Isso, esse primeiro teste deu 38,2 ml. Então a gente utilizou um volume de 38,2 mililitros de uma solução de cloreto de prata. Como a gente sabe que a concentração dessa solução de cloreto de prata, a de nitrato de prata, a gente utilizou 38,2 mililitros de uma solução de nitrato de prata. Como sabemos que a concentração da solução de nitrato de prata é de 0,1 mols por litro, com o volume utilizado é possível saber a a quantidade total em mols de prata colocado. Como é apresentado na reação do slide disponibilizado, cada mol de íons de prata reagem com 1 mol de íons cloreto. Dessa maneira, descobrindo a quantidade em mols de íons de prata utilizados, conseguiremos descobrir a quantidade em mols de íons de cloreto presentes na nossa amostra. É importante lembrar que eu coletei 25 ml da minha amostra, então para calcular a concentração de sais eu preciso calcular a razão do número de mols de íons cloreto pelo volume total da minha amostra, assim eu conseguirei determinar a concentração do corpo da água que eu analisei ou da amostra de água que eu utilizei. Então, a sugestão é que vocês acessem o material que está disponível para poder ter um pouquinho mais de detalhe do próprio roteiro e das equações que foram disponibilizadas no material. Então, a gente se vê na próxima aula.